Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 7 e o verso 8. As crianças podem sair para seu culto lá nos fundos. 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento da sinceridade e da verdade. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vocês já viram que nós vamos falar hoje também sobre a Páscoa. Quero convidar a igreja para orar com alegria esta noite. Senhor Deus, nós te louvamos. Tu és Deus maravilhoso. Tu és Senhor da vida, da história. Tu és Rei soberano. Fora de ti não há outro. Tu és grande Deus e em breve o Senhor voltará para nos levar para si. O nosso coração esta noite se enche de alegria, de luz divina, de paz do Senhor, porque o Teu Espírito habita em nós, porque a Tua palavra é viva e eficaz e poderosa. Graças te damos, ó Senhor, por tão grande salvação. Graças pelo perdão dos nossos pecados. Graças pela libertação em Cristo Jesus. Graças pela salvação. Graças pelo amor e a paz de Cristo, que envolve a nossa vida, o nosso coração. Graças pela Tua palavra, esta noite lida, e seja, Senhor, um alimento para a nossa alma, que possamos contemplar a glória do Senhor, na Tua palavra falada, meditada, pensada, digerida. Senhor, nós te louvamos, Tu és o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado ali na cruz, que foi oferecido por nós, para que tenhamos vida, e vida com abundância. Graças te damos pelo privilégio de servir ao Senhor. Ó Deus, graças te damos por cada irmão que congrega esta noite conosco em alegria de espírito. Abençoa aqueles que não puderam estar conosco esta noite. Fala conosco nesta palavra, Senhor. Te pedimos que tudo seja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos, o mundo cristão celebra a Páscoa hoje,
como vocês sabem. Muito ovo de chocolate, talvez nem tanto assim, né? Pelo preço. Coelhos, peixes, bacalhau e outros elementos. Mas na realidade, o que é a Páscoa? E eu gostaria de meditar um pouquinho sobre a Páscoa, aproveitando o ensejo da data comemorativa. O que é a Páscoa? Nós vemos a instituição da Páscoa no meio do povo de Israel, pela primeira vez instituída no livro de Êxodo, capítulo 12. Por isso a Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa é uma festa judaica. E o contexto da instituição da Páscoa vocês conhecem muito bem. Os judeus estavam há mais de 4 séculos vivendo no Egito. Ali eles foram escravizados pelos egípcios. E então, finalmente Deus envia o libertador, Moisés, para tirar o povo do Egito. Faraó se recusa a libertar o povo de Israel. E Deus começa a castigar o Egito e punir os seus deuses a partir das pragas. 9 pragas tinham ocorrido, que devastou o Egito. Por volta do século XV antes de Cristo, Faraó, com o coração endurecido, não deixava o povo ir. Então vai ocorrer a última praga, que seria a morte de todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais, no Egito. Mas havia uma única chance para o filho primogênito de cada família ser poupado. E a chance era celebrando a Páscoa. É interessante porque a libertação da morte só poderia ocorrer se houvesse a celebração de uma festa, com comida, com bebida. Então nós temos a instituição da Páscoa. Deus diz ao povo de Israel que eles deveriam separar um cabrito ou um cordeiro sem defeito, de 1 ano de idade, macho. Deveriam separar por 4 dias este animal. E deveriam então, finalmente, sacrificar aquele animal ao pôr do sol. O sangue do animal deveria ser passado nas laterais e na viga superior das portas. E eles deveriam, aquela noite, comer a carne do animal assada no fogo, não cozida em água. Nenhum osso poderia se quebrar daquele animal. E eles comeriam entre família. Se a família fosse pequena, para comer um cordeiro inteiro, eles deveriam convidar os vizinhos.
e as famílias deveriam comer juntas em casa, e deveriam comer a carne daquele animal assada, acompanhada de ervas amargas e de pães sem fermentos, também chamados pães ázimos. E naquela noite, no Egito, século XV a.C., um anjo do Senhor passaria por todo o Egito. E nas casas onde ele visse o sangue marcado nas vigas das portas, nas laterais e na viga superior, o anjo passaria por cima daquela casa e não entraria na casa e não feriria o filho primogênito e nem o primogênito de todos os animais. E daí vem o nome Páscoa, Pessá, que é passagem. O anjo passaria por cima da casa e não feriria o filho primogênito. Ou seja, na casa onde houvesse o sangue, não morreria nenhum primogênito, porque no lugar do primogênito da casa, o cordeiro já tinha morrido. Então acontece que naquela noite os filhos primogênitos de todos que não tinham colocado sangue na porta morreram. Foi um terror no Egito, choro, gritos. Os pais, as famílias perderam os filhos primogênitos, inclusive Faraó perdeu o seu filho primogênito. Então, Faraó finalmente liberta o povo de Israel da sua escravidão, e os israelitas saem do Egito para uma jornada que os levará a chegar na terra prometida. Essa foi a primeira Páscoa celebrada. Foi lá no Egito, século XV antes de Cristo. Passaram-se cerca de 1500 anos, e agora nós temos Jesus andando às margens do Rio Jordão, e quando João Batista vê Jesus às margens do Jordão, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. É interessante porque cordeiro era uma imagem que estava gravada na mente dos israelitas durante 15 séculos. E agora eles veem Jesus, e João Batista diz: eis o Cordeiro, é ele que tira o pecado do mundo. Paulo depois vai escrever no texto em que lemos esta noite, dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro pascal. Cristo é o nosso Cordeiro pascal. É importante pensar nisto esta noite. Na realidade, Páscoa nada tem a ver com chocolate, Páscoa nada tem a ver com ovos, Páscoa nada tem a ver com coelhos, Páscoa nada tem a ver com comer peixe, bacalhau ou qualquer outro tipo de coisa. Páscoa tem a ver com cordeiro, cordeiro morto, com libertação. Paulo diz: Cristo é o nosso Cordeiro pascal. E por que Cristo é o nosso Cordeiro pascal? Porque à semelhança daquele cordeiro no Egito,
Cristo também, assim como aquele cordeiro lá no Egito, não tinha defeito, ele representava Cristo, que um dia viria sem pecado. Assim como aquele cordeiro no Egito não tinha defeito, Cristo não tinha pecado. Porque Cristo é o nosso cordeiro pascal. Porque a semelhança daquele cordeiro no Egito, que morreu aquela noite da Páscoa, Cristo também morreria. E a semelhança da morte daquele cordeiro, a morte de Cristo também seria uma morte substitutiva. O cordeiro, lá no Egito, substituiu os filhos primogênitos de todos os israelitas, e Cristo substituiu a mim e a você, a todos nós, na cruz do Calvário. Cristo é nosso cordeiro pascal, porque assim como aquele cordeiro da Páscoa substituiu os filhos primogênitos morrendo em lugar deles, Cristo substituiu a nós morrendo em nosso lugar. Porque Cristo é nosso cordeiro pascal, porque a semelhança daquele cordeiro da Páscoa no Egito, Cristo era o único meio, e é o único meio da salvação da morte. Assim como não havia no Egito, não havia outro caminho para o povo fugir da tragédia da morte naquela noite, a não ser pela morte do Cordeiro. Alguém poderia dizer, mas eu me comporto bem. Alguém poderia dizer, mas eu amo a Deus. Alguém poderia, lá no Egito, dizer, não, mas nós vamos matar um peixe, vamos matar um frango, vamos fazer um outro tipo de oferenda. Alguém poderia dizer, não, mas eu sou muito importante, eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, meus filhos são educados, meu filho primogênito é o que sustenta a casa, meu filho primogênito é um exemplo. Alguém poderia dizer, eu tenho muito dinheiro, eu posso pagar, eu posso ter muita influência na sociedade egípcia, qualquer recurso que houvesse aquela noite não seria suficiente e não seria aceito se o cordeiro não morresse e se o sangue não fosse passado na porta. Não importa qualquer outro argumento, qualquer outro pensamento ou qualquer outra atitude que a família tivesse, inevitavelmente o filho mais velho morreria aquela noite. Porque o cordeiro no Egito era o único, exclusivo caminho para manter a vida do filho primogênito. À semelhança daquele cordeiro, Cristo é o único, exclusivo. Alguém pode dizer, eu sou um religioso. Alguém pode dizer, mas eu sigo direitinho a minha religião. Alguém pode dizer, mas eu sou um bom pai de família. Eu sou uma boa esposa dentro de casa, eu tenho a minha família organizada, eu pago as minhas contas, eu não devo nada para ninguém, eu sou um bom cidadão, eu estou aqui, sou uma pessoa influente na sociedade, eu sou uma pessoa conhecida na mídia, eu tenho muitos seguidores no Facebook, no YouTube, em outros lugares, não importa, Cristo é o único, exclusivo, absoluto, total, caminho,
para livrar a pessoa da morte eterna. Jesus disse: eu sou o caminho, não sou um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a semelhança da exclusividade daquele cordeiro no Egito, há uma exclusividade em Jesus para nos trazer a vida. A semelhança daquele cordeiro, o sangue de Jesus também é o sinal para que a vida seja estabelecida. Cristo é o nosso cordeiro pascal, porque assim como o sangue daquele cordeiro lá no Egito foi o sinal para que a vida na família fosse mantida, o sangue de Cristo é o sinal em nós para manter a nossa vida. Não importa se você é uma pessoa que segue bem a sua igreja, isso pode ser muito bom, mas isso não é o suficiente. Não é o suficiente ler a Bíblia, não é o suficiente orar, não é o suficiente ser assíduo às reuniões dos cultos, não é o suficiente tomar a ceia, não é o suficiente dar o seu dízimo, não é o suficiente dar a sua contribuição, não é o suficiente ajudar os pobres, não é o suficiente estender a mão para o faminto, não é o suficiente ser uma pessoa honesta, uma pessoa de bem. Se o sangue de Cristo não estiver marcando a minha vida e a sua vida, não há esperança para nós. O sangue de Cristo é o único sinal que pode manter a vida em nós para a glória de Deus. Cristo é o nosso Cordeiro pascal, porque a semelhança daquele cordeiro, a morte de Cristo trouxe a libertação para o seu povo. Assim como a morte daquele cordeiro trouxe a libertação dos israelitas da escravidão no Egito de tantos anos, assim também a morte de Cristo traz a libertação da escravidão do pecado para mim e para você. Os israelitas estavam vivendo em regime de escravidão. E onde há escravidão, há necessidade de libertação. Assim como muitos escravos no passado tiveram o seu direito de alforria pagos, comprados por alguém que tinha interesse, assim Cristo também pagou pelo direito de liberdade do seu povo com a sua própria vida. Cristo é o nosso Cordeiro pascal, porque a semelhança da carne daquele cordeiro no Egito, aquela carne que se tornou comida para o povo de Israel aquela noite, a semelhança daquela carne, o corpo de Cristo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida na mesa do povo de Deus. Assim como os israelitas precisavam comer a carne daquele cordeiro para escaparem da morte e da escravidão, assim a igreja precisa se alimentar do corpo e do sangue de Cristo para ter vida eterna. Cristo é o nosso Cordeiro pascal,
porque a semelhança daquele cordeiro, inaugurando uma nova vida para o povo de Israel, assim também Cristo inaugura uma nova vida para todos aqueles que estão nele. Naquela noite, quando eles foram libertos da escravidão, começava uma nova vida para Israel. À semelhança daquele cordeiro, Cristo também proporciona uma nova vida. É por isso que Paulo vai dizer: se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Cristo é o nosso cordeiro pascal, porque a semelhança daquele cordeiro, Cristo abre as portas para uma jornada de vida. Aquele cordeiro no Egito abriu as portas para a jornada do povo de Israel rumo à terra prometida. Com a morte daquele cordeiro, abriu-se a porta para que o povo de Israel entrasse numa jornada de vida rumo à terra prometida, uma terra que manava leite e mel. À semelhança daquele cordeiro, a morte de Cristo também abre as portas para o céu, a nossa morada eterna, celestial. Estas são apenas algumas semelhanças entre o cordeiro que foi morto lá no Egito e Cristo, o nosso cordeiro pascal. Algumas semelhanças, porém, há algumas diferenças fundamentais entre os cordeiros. O que o cordeiro do Egito não podia fazer, isto Cristo fez na cruz. Preste atenção, quando João Batista viu Jesus às margens do Jordão, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro pascal poderia proteger os israelitas da morte naquela noite no Egito, mas não poderia tirar o pecado dos israelitas. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele remove o nosso pecado. Cristo remove o nosso pecado que nos fazia condenados diante de Deus. Então, a primeira diferença fundamental entre o Cordeiro pascal do Egito e Cristo, o nosso Cordeiro pascal, é que o Cordeiro pascal do Egito não podia tirar o pecado das pessoas. Ele apenas livrou aquelas pessoas da morte naquela noite no Egito. Mas Cristo, que é o nosso Cordeiro pascal, tira o pecado. Preste atenção, irmãos, isso é muito importante. Uma coisa é poupar uma pessoa de sofrer um castigo, uma punição ou até a morte. Outra coisa é arrancar o pecado que está na vida da pessoa. Alguém pode ser poupado de morrer, mas continuar com o pecado dentro de si. Mas com Cristo a situação é diferente. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele está arrancando, Ele tira o pecado do meu coração, da minha vida, da sua vida e do seu coração.
Então nós podemos viver agora sem aquele pecado que nos fazia condenáveis diante de Deus. Outra questão fundamental aqui é que o cordeiro do Egito não podia fazer alguma coisa muito importante que Jesus fez. O cordeiro do Egito podia dar uma libertação para uma nova vida social, mas aquele cordeiro não trazia uma nova vida espiritual para aquelas pessoas. Aquele cordeiro deu uma libertação do ponto de vista social. Aquelas pessoas eram escravos no Egito e saíram do Egito para não serem mais escravos. A condição social mudou da vida daquelas pessoas, mas não a condição espiritual. Aquele cordeiro que foi morto no Egito não podia mudar a condição espiritual da vida daquelas pessoas. Tanto é que dos 600.000 homens que saíram naquela noite do Egito, só 2 entraram na terra prometida. Todos os outros morreram no deserto por causa dos seus pecados. O cordeiro do Egito mudou a posição social daqueles homens, mas não mudou a posição espiritual. Cristo é diferente. O que aquele cordeiro não podia fazer era transformar as pessoas, mas Cristo transforma a vida da pessoa como um todo. Ou seja, a pessoa nasce espiritualmente de novo e muda de vida completamente. Aliás, abrindo um parêntese aqui, quero convidar todos vocês para estarem presentes no próximo domingo, se Deus permitir, quando vamos abordar toda a consciência judaica do que era o novo nascimento e aquilo que Jesus falou para Nicodemos, que vai trazer uma luz muito clara para nós. Fechando o parênteses, em Cristo a gente nasce espiritualmente de novo e muda de vida completamente. A gente se torna uma nova criação. O cordeiro do Egito não podia fazer das pessoas uma nova criação, mas Cristo sim, Cristo faz uma nova criação. Por isso, aquele cordeiro do Egito podia sim livrar os israelitas da morte física, mas não podia livrá-los da morte espiritual. Mas Jesus é o cordeiro que nos livra da morte espiritual e nos dá vida eterna. Por isso ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro no Egito podia apenas apontar para um caminho rumo à terra prometida, mas com Cristo é diferente. Cristo não simplesmente aponta o caminho para a terra prometida. Cristo é o próprio caminho pelo qual nós vivemos, caminhamos, nos movemos e existimos. O cordeiro pascal do Egito estava fora da vida das pessoas. Ele era apenas um agregado num determinado momento, com uma participação especial na história do povo de Israel. Mas ele não incorporava as pessoas na sua própria vida.
ele tinha um momento histórico, e todos os anos, naquele mesmo mês, naquele mesmo dia do ano, os israelitas celebravam a Páscoa do Senhor, porque era um momento histórico no calendário de Israel, e aquele cordeiro apontava a direção: vocês vão para a terra prometida. Mas é muito, absolutamente e totalmente diferente de Jesus. Jesus não aponta a direção, Jesus é a direção. Jesus não aponta o caminho, Jesus é o caminho. Quando nós temos uma experiência com Jesus, nós não aprendemos um caminho para ir, nós caminhamos por Jesus. Ele é o caminho. Ser cristão não é andar pelo caminho que Jesus nos ensinou. Ser cristão é andar por Jesus. Ser cristão é andar com Jesus. Ser cristão é andar em Jesus. Ser cristão é viver em Cristo. Cristo se transforma para nós no nosso caminho. Não é uma direção, não é uma seta que nos aponta e diz: vai para o norte, ou vai para o sul, vai para o leste, ou vai para o oeste. Não é assim. Cristo é o caminho pelo qual nós entramos, vivemos, caminhamos, nos movemos, existimos, pensamos, trabalhamos, vivemos e respiramos. Cristo é o nosso caminho. É diferente. O povo de Israel aprendeu o caminho, mas Cristo é o nosso caminho. Andamos por Ele, nele e para Ele. Vivemos com Ele e estamos inseridos nele. Cristo não aponta as pessoas para a igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Quando a gente localiza a igreja na Avenida da Saudade, número 413, a gente localiza a igreja em um determinado local, então a igreja está fora de nós. E nós vamos para a igreja no final de semana. Mas quando a gente entende e vive Cristo, então nós somos parte da igreja. E onde quer que estejamos, no trabalho, na rua, na escola, parte da igreja está em nós. Porque nós estamos ligados à igreja, que são as pessoas, e Cristo é a cabeça da igreja. A religião aponta para um lugar. O Evangelho traz as pessoas para viver em Cristo. É diferente. Eu vivo em Cristo e não saio de Cristo. Seja na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado ou no domingo, estamos em Cristo. Porque Cristo é o caminho. Se eu sair de Cristo, perco o caminho. Mas o cordeiro do Egito tinha outra diferença fundamental. O cordeiro do Egito morreu naquela noite e apenas se tornou uma lembrança, um símbolo para o povo de Israel. Mas Cristo não. Cristo, o Cordeiro de Deus, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Os israelitas tinham um cordeiro morto, mas a igreja tem um cordeiro vivo. Os israelitas tinham apenas a lembrança de um cordeiro passado, mas a igreja tem a presença de um cordeiro presente. A diferença entre o cordeiro do Egito e Cristo é muito grande.
Ali eu tenho um cordeiro que morreu e virou um símbolo. Mas em Cristo nós não temos apenas um símbolo. Em Cristo nós não temos apenas um bom exemplo a seguir. Não, Cristo não é só isso. Em Cristo nós temos o Senhor vivo, ressuscitado, presente, conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Os israelitas tinham um cordeiro só no dia da Páscoa, mas nós temos Cristo todos os 365 dias do ano. Os israelitas celebravam o cordeiro só num dia da Páscoa, mas nós celebramos Cristo todos os dias da nossa vida. Porque diferente de localizar um cordeiro num determinado específico dia da semana ou do ano, Cristo não está localizado desta forma. Cristo está conosco todos os dias da nossa vida. Então, Páscoa, irmãos, não é chocolate, não é coelho, não é peixe. Páscoa também não é matar um cordeiro lá em casa, pegar agrião e mandar a mulher fazer pão sem colocar fermento para comer. Não é isso. A Páscoa é uma festa judaica, que apresentava ou que apontava para a realidade do Cordeiro de Deus. Mas agora, quando Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele diz que Cristo fala de uma outra realidade para a igreja. Porque aquele cordeiro lá atrás era apenas um animal, mas Cristo é o Filho de Deus que vive em nós. E ali Paulo vai dizer no texto que nós lemos, que não só Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, mas ele também diz que nós devemos nos livrar do velho fermento, para que sejamos massa nova e sem fermento, como realmente somos. E nos convida à celebração, dizendo: por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermentos, da sinceridade e da verdade. Então, baseado neste texto, podemos entender, irmãos, que Páscoa é busca pela vida em santidade com o Senhor. Se o nosso Cristo, o nosso Cordeiro, fez o que não podíamos fazer, morrendo para substituir o nosso lugar naquela cruz, agora somos chamados a fazer aquilo que podemos fazer: nos livrar do velho fermento, nos livrarmos da maldade, da perversidade, e nos alimentarmos do pão da sinceridade e da verdade. Veja que isso é importante. O Cordeiro fez por nós aquilo que não podíamos fazer. Páscoa fala de coisas que não podemos fazer, que é morrer para tirar o nosso pecado e a nossa condenação. Isso Cristo fez. Aquilo que você e eu não podíamos fazer, que é pagar o nosso preço diante de Deus, Cristo fez na cruz do Calvário. Páscoa fala de coisas
que a gente não pode fazer e que são os fundamentais para nós. Mas Páscoa não fala só de coisas que a gente não pode fazer, que alguém fez por nós. Páscoa também fala de coisas que nós podemos fazer e que devemos fazer por nós. Se o povo de Israel, naquela noite da Páscoa, não podia morrer, então um cordeiro morreu para que eles não morressem, aquele mesmo povo podia assar pães sem fermento, colher ervas amargas, preparar o guisado e se alimentar naquela noite. Páscoa fala do que Cristo fez por nós na cruz, mas ele não para aí. Páscoa também fala do que nós devemos fazer a partir do que Cristo fez. Por isso, Paulo vai dizer agora, somos chamados para tirar, para nos livrarmos. Isso aqui é uma ação nossa. Paulo está dizendo para os irmãos, para vocês se livrarem do velho fermento, para que sejamos massa nova, sem fermento. Então, morrer na cruz, para salvar a humanidade, para salvar a minha própria vida, eu não podia fazer, porque estava contaminado e devendo diante de Deus pelo meu próprio pecado. Morrer na cruz, eu não podia, porque a minha morte na cruz não pagaria nem mesmo o meu próprio preço, porque eu era um eterno devedor no meu próprio pecado. Mas tem uma coisa que eu posso fazer, é tirar o fermento do pão. Esse tirar o fermento do pão, o Senhor não vai fazer. Aquilo que eu não posso fazer, o Senhor faz. Páscoa fala de coisas que eu não posso e de coisas que eu posso. Tirar o fermento do pão é coisa que quem pode fazer sou eu. E Deus não vai fazer por mim. Às vezes a gente para na celebração só no cordeiro, mas esquece do pão sem fermento. Se a gente parar no cordeiro, a gente fica com a parte que Jesus fez, mas a gente esquece que ele, ao fazer aquela parte, nos manda fazer outra parte. E ele diz para mim e para você, que nós podemos e devemos tirar o fermento da maldade de entre nós. Agora, tirar o fermento não é tirar o irmão. Tirar o fermento não é olhar para o outro ao lado e dizer, vamos tirar esse irmão daqui, vamos excluir ele. Isso não é tirar o fermento. Ele está falando da vida de cada um. Eu devo tirar o fermento da minha vida. E o que é o fermento? O fermento é aquilo que fermenta. Óbvio. O fermento, na Bíblia, tem a simbologia do pecado, do mal. Se Cristo tirou o meu pecado, existe uma diferença, irmãos, entre o pecado e os pecados. Havia um pecado, que era o pecado contra Deus, que nos separava, que estávamos mortos, porque pecamos contra o Senhor, estávamos mortos em nossos pecados. Esse pecado, Jesus tirou. Mas ao mesmo tempo que ele tirou o pecado que me separava de Deus, que era a minha eterna dívida com o Senhor, ele me chama para que eu tire da minha vida os pecados. Os pecados não são o pecado. O pecado era a minha dívida eterna contra o Senhor, que Cristo na cruz removeu, me aproximando do Pai. Mas os pecados, Ele me dá força, mas quem tem que tirar sou eu.
É o meu pecado de cobiçar? É o meu pecado de falar uma coisa que não deveria ter falado? É o meu pecado da fofoca? É o meu pecado da maledicência? É o meu pecado da busca pela satisfação e pelo prazer acima de qualquer outra coisa? É o meu pecado do orgulho? É o meu pecado da vaidade? É o meu pecado de não levar desaforo para casa? É o meu pecado de ira, de revolta contra o irmão? É o meu pecado de destruir a vida do outro com palavras? É o meu pecado de buscar as coisas materiais acima de qualquer outra coisa para mim? É o meu pecado de não educar os meus filhos? É o meu pecado de não ensinar a minha casa? É o meu pecado de não corrigir a minha família? É o meu pecado de não orar pelos meus irmãos? É o meu pecado de não orar pela minha família? É o meu pecado de não me sujeitar a meu esposo? É o meu pecado de não amar a minha esposa? É o meu pecado de não obedecer aos meus pais? É o meu pecado de não cuidar da minha mãe? É o meu pecado de não estender a mão para o outro lá fora? É o meu pecado de ser indiferente em relação à dor do meu próximo? É o meu pecado de não amar? Isso tudo eu posso tirar e devo tirar. É o fermento que está entre mim e meu irmão. É o meu pecado de gritar, de berrar. Tirai dentre vós toda a gritaria. Então aqui há uma ordem. Celebrar a Páscoa não é comer ovo de chocolate. Celebrar a Páscoa é se apropriar da morte de Cristo na cruz por nós, sabendo que nós somos aceitos por Deus, mas ao mesmo tempo é limpar a minha vida do velho fermento dia a dia. E não é só comer pão sem fermento, mas é ser uma massa sem fermento. É isso que o texto diz. Os judeus só podiam comer pão sem fermento, mas os cristãos, segundo Paulo, nesse texto que nós lemos, podem ser verdadeiros pães sem fermento. Não é só aquilo que eu trago para dentro de mim, é aquilo que eu sou como realidade para o outro. Páscoa fala de santificação. Páscoa fala de purificação. Páscoa fala de busca pela santidade com o Senhor. Páscoa fala de bom relacionamento entre os irmãos. Páscoa fala de respeito entre os irmãos. Páscoa fala de cuidado entre os irmãos, de vínculo. Mas Páscoa também fala de celebração. Paulo diz: celebremos a festa. A Páscoa é uma celebração que não é feita só uma vez por ano, que é feita todos os dias que a igreja se reúne, há uma celebração da festa do Senhor. Não é só no dia da Santa Ceia que celebramos a festa, celebramos toda a reunião da igreja. Celebramos todas as manhãs quando acordamos, celebramos o Senhor. E a minha pergunta é: você celebra a festa? O reino de Deus é uma festa, e nós precisamos aprender a celebrar a festa. Celebramos o Cordeiro todos os dias, isso é Páscoa. Páscoa é celebrar Jesus todos os dias na minha vida. Não é acordar emburrado, mal-humorado, nervoso, revoltado, brigando, xingando, falando mal. Não é assim, isso não é celebrar. Não é viver 24 horas por dia com a cara feia, fechada, carrancuda. Isso não é celebrar. Não é viver falando só sobre coisas negativas, ruins, chorando pelos cantos e reclamando da vida. Isso não é celebrar. Celebrar é se alegrar, celebrar é curtir, celebrar é viver em alegria, em paz de espírito, celebrar é festejar.
A sua casa é um funeral ou é uma festa? Tem gente que acha que a casa é o ambiente do funeral. Onde a igreja está reunida é festa, mas em casa é funeral. Chega em casa, está todo mundo com uma cara fechada. O que aconteceu? Ninguém sabe. Não, sei lá, os caras já acordam meio assim. Tem que pagar muita conta, muita dívida, muito problema, muita luta, muita tribulação. Então, a casa vira um funeral. A casa do cristão não é um funeral. A casa do cristão é uma festa, é uma celebração. Nós não choramos? Choramos sim. Nós não temos momentos difíceis? Temos momentos difíceis. Nós não temos dores? Temos dores. Mas a nossa vida não é constituída de dores. A nossa vida é uma festa no Senhor. Porque o Cordeiro foi morto para nos dar a vida eterna. Aleluia. Celebremos, diz o texto, celebremos a festa. Com pães sem fermento. Páscoa fala de celebração. Páscoa fala da nossa absolvição. Cristo removeu o pecado que nos condenava. Fomos declarados justos em Cristo. Fomos declarados sem culpa em Cristo. Sem condenação. Páscoa fala da nova criação em Cristo. Páscoa fala da libertação, somos libertos. Páscoa fala da caminhada. Estamos numa jornada rumo ao céu, a nossa caminhada. Páscoa também fala de lembranças amargas. Fomos um dia escravos do pecado. Mas a Páscoa também fala da vida eterna. Temos vida em Cristo Jesus. Porque Páscoa não é um dia para ser celebrado. Páscoa é um estilo de vida para o Senhor, todos os dias. Celebremos a Páscoa, não em abril, todos os dias da nossa vida. Páscoa é nosso estilo de vida. Celebrar a Páscoa é viver em novidade de vida todos os dias. É todos os dias celebrar Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. É todos os dias viver a nossa libertação do pecado. É todos os dias se alimentar do Cordeiro de Deus. É todos os dias ter a consciência de que somos perdoados. É todos os dias buscarmos nos livrar do velho fermento. É todos os dias caminharmos mais em direção ao nosso objetivo final, o céu. Deus abençoe a igreja. Feliz Páscoa para todos, todos os dias da vossa vida. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor. Feche os teus olhos. Vamos fazer um momento de agradecimento. Primeiro agradecemos. Graças te damos, Jesus, porque o Senhor é o nosso Cordeiro Pascal. Graças te damos, porque o Senhor nos livrou da morte. O Senhor nos deu vida, o Senhor nos transformou, o Senhor nos modificou, o Senhor se tornou o nosso caminho, pelo qual vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor nos deu o privilégio de celebrarmos a tua festa todos os dias da nossa vida.
mas ajude-nos a nos livrarmos do velho fermento. A cada manhã, a cada tarde, a cada noite, que possamos nos livrar do velho fermento e nos transformarmos em massa sem fermento para o Senhor. A Páscoa nos diz da libertação que o Senhor nos deu. Mas o Senhor não nos libertou para nós mesmos. O Senhor nos libertou para vivermos para Ti. O Senhor não nos transformou para ficarmos levantando a bandeira de como somos abençoados e transformados. O Senhor nos transformou para vivermos para o Senhor, para experimentarmos do Senhor, para adorarmos ao Senhor, para realizarmos o Teu propósito, para caminharmos em direção ao Senhor, para fazermos a vontade do Senhor, para desfrutarmos da alegria do Senhor, para sermos servos do Senhor, para sermos filhos do Senhor, para participarmos da família do Senhor, para exaltarmos o Senhor, para glorificarmos o Senhor, para adorarmos o Senhor, para amarmos o Senhor, para caminharmos com o Senhor, para olharmos para o Senhor. Que tudo seja para a glória, honra, louvor e adoração única do Senhor. A nossa vida é para o Senhor, o nosso desejo é para o Senhor, o nosso pensamento é para o Senhor. Que tudo seja para o Senhor. Livra-nos de nós mesmos, para que possamos ter ao Senhor. Faz-nos morrer para nós mesmos, para que possamos servir ao Senhor. E que tudo seja para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar com alegria.